O meu filme, meu curta número zero, ele na verdade foi feito há muitos anos atrás, precisamente assim há 20 anos atrás, durante uma oficina de vídeo com meninos e meninas de rua na minha cidade, em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil. Na verdade, eu fui parar no meio dessa experiência um pouco por acaso, porque um professor de comunicação, ele me falou de uma experiência muito interessante com teatro que estava acontecendo numa instituição de cuidado com esses menores em Goiânia e que me sugeriu que eu fosse observar essa experiência e como ele sabia que eu tinha uma câmera, que eu pudesse fazer, filmar a experiência. Bom, quando eu cheguei, eu não tive nenhuma dificuldade em me aproximar dos meninos, porque na verdade eu já conhecia as pessoas que estavam envolvidas, não conhecia os meninos, mas conhecia os educadores que trabalhavam com eles. E o que aconteceu foi que os meninos se encantaram tanto pela câmera de vídeo que eles acabaram se apropriando da câmera, como se fosse deles, e começaram a filmar. E então assim foi muito fácil o contato com as crianças, assim, a gente trabalhou com muita liberdade e eles no começo sempre se sentiram assim muito à vontade para expressar aquilo que eles estavam pensando, aquilo que eles estavam sentindo. Então, assim, eles falaram muito livremente, realmente, sobre a vida que eles levavam nas ruas, a respeito da discriminação, daquilo que eles faziam para sobreviver nas ruas, o que eles imaginavam para o futuro. Bom, e essa experiência durou 2 anos. Acabei assim que eu ia para uma experiência mais curta, mas assim a amizade que se formou foi tão grande, né? E assim a experiência foi tão profunda que aí eu acabei ficando 2 anos com ele. Foi uma experiência assim de cinema direto, porque aí a gente filmava tudo. Né, eu ia para a rua com eles, eu ia para a instituição e eles viajavam, eu ia junto e eles filmaram, eu filmei também, então assim. E aí depois, por motivos assim quase que naturais mesmo, a gente acabou se separando e esse material ficou guardado comigo durante esses 20 anos. Quando foi no ano passado, eu reencontrei esse educador de rua, Tião Taveira, de novo, e a gente começou a conversar sobre toda a experiência, e aí então parece assim que foi que de repente me deu o estalo, né? Puxa, mas a gente filmou tanto naquela época e na verdade esse material ficou guardado por tanto tempo. Então aí eu resolvi montar o curta, mas na verdade o curta ele é um pretexto para que agora eu procure pelos meninos de novo, faça uma pesquisa para encontrá-los e para fazer um novo filme, contando a respeito da experiência deles, assim, o que aconteceu com eles 20 anos depois. Hoje eles devem ter o que 35 anos, né? Então assim, o que aconteceu com os meninos? Isso que nos interessa agora, né? Poder contar essas histórias de superação, né? Nosso foco, na verdade, vai ser mais a superação. É claro que a gente vai dizer daqueles que morreram, né, seja em brigas ou por overdose de drogas e que foram mortos pela polícia, mas assim, acho que o foco principal que nos interessa mais é a coisa da humanidade, desse aspecto humano, a capacidade que a gente tem de superar e transformar nossas vidas. Bom, o que a gente pensa muito fazendo um filme como esse, tratando assim de um grupo social como esse, né, que é um grupo social de meninos de rua, é que é a questão da invisibilidade social. É que esses grupos sociais, assim, meninos de rua, sem terra, sem teto, prostitutas, ou seja, essas pessoas nessas situações, elas são invisíveis para a sociedade. Na verdade, a sociedade não as enxerga com a mesma humanidade com o qual as pessoas olham para si mesmas, né? E a tendência é sempre criminalizar esses movimentos e esses grupos. Então, assim, nosso maior interesse com o filme é proporcionar para as pessoas um outro olhar sobre essas pessoas, né? Para que as pessoas, porque geralmente quando elas estão numa sala de cinema, elas assim, com a atenção toda voltada para aquilo que elas estão assistindo, elas têm mais oportunidade de pensar ou de sentir as coisas de uma forma diferente do que encontrando com um menino desses na rua, que em alguns momentos pode ser uma situação mais assustadora, né? Mas se aquela pessoa, se ela tem aquela oportunidade de simplesmente observar a imagem, ouvir o que ele está dizendo, né, numa situação assim de mais segurança, vamos dizer assim, eu acho que aquilo pode contribuir para que ela olhe com outros olhos para a realidade.
Bom, a pobreza, né, de uma maneira geral, é um desafio no nosso país. Mas assim, um desafio que começou a ser enfrentado no governo passado, no governo do presidente Lula, quando ele é, determinou como prioridade exatamente o combate à fome e o combate à pobreza, né? Então, assim, a gente avançou muito em relação ao combate à pobreza, vamos dizer, das famílias, que aí a gente acaba afetando também as crianças, obviamente, né? Então, assim, nunca antes na história brasileira a gente incluiu tantas famílias, proporcionando para elas, assim, uma mobilidade social que antes elas não tinham, ou seja, milhões de pessoas conseguiram sair da linha da pobreza extrema e conseguiram subir para um outro nível em que elas pudessem ter garantido pelo menos o básico para aí, a partir desse momento, elas conseguirem progredir mais. Bom, então eu acho assim que existem coisas importantes sendo feitas, eu acho que houve uma mudança de mentalidade por parte dos programas sociais do governo, a gente tem programas muito importantes que estão tendo continuidade agora nesse novo governo da presidente Dilma. Mas eu acho que em relação ao tipo de pobreza que o meu filme trata, que é, por exemplo, crianças em situação de risco, crianças em situação de rua, né, como se diz, ainda é um desafio muito grande, diferente de simplesmente investir em medidas para as famílias que já estão estabelecidas, que estão razoavelmente estruturadas, sair da pobreza. Porque no caso dessas crianças, geralmente elas vêm de famílias que são desestruturadas, com muitos problemas de alcoolismo, de drogas. Então, assim, essa criança, na verdade, ela tem uma realidade muito múltipla de problemas. Então, é preciso ter abordagens múltiplas e que não sejam abordagens conservadoras ou tradicionais para essas crianças. Então, eu acho que, nesse caso, a gente ainda precisa discutir muito abordagens assim mais libertárias, mais alternativas, para que a gente possa realmente ouvir essas crianças e ajudá-las. Olha, os problemas que eu enfrentei gravando com as crianças, no começo, deixa eu começar. No começo eu tive alguns problemas de confiança em relação aos funcionários da instituição aonde as crianças estavam. Ou seja, se por um lado eu não tive problema com as crianças, porque assim elas confiaram em mim pelo fato de saberem que eu era amiga do educador delas. Então, assim, geralmente as pessoas quando se aproximam desses grupos têm problemas de confiança com esses grupos, porque eles sempre vêm com certa desconfiança, o que essa pessoa está fazendo aqui, vai querer, né, nos explorar e tal. Esse tipo de problema eu não tive por isso, pela minha relação de amizade com o educador. Mas assim, os funcionários da instituição, eles me olharam assim com certas reservas, né? E assim, no começo, apesar assim deles nunca terem me impedido de entrar na instituição, eu sentia que havia desconfiança sim a respeito dos meus reais objetivos ali, né? Se eu ia que tipo de estímulos eu estava oferecendo para aquelas crianças, se aquilo seria bom, se aquilo seria ruim, né, qual seria essa relação, mas isso assim foi num período curto de tempo, na medida que o trabalho que eu fui frequentando cada vez mais a instituição e que eles foram vendo o desenrolar do trabalho e a amizade que se estabeleceu, na verdade essas reservas não existiram mais. Bom, problema de pobreza de uma forma em geral e crianças de rua, né, em particular, eu acho que realmente nos países emergentes, né, que hoje a gente chama de emergentes, a gente costumava chamar de país do terceiro mundo, né, quer dizer, são realmente os países pobres, né, apesar de que a gente também sabe que em Chicago, por exemplo, na periferia de Chicago, a gente encontra situações muito semelhantes as situações que a gente encontra nesses países onde a pobreza é mais comum, né? Eu acho que eu definiria assim, na verdade, nos países pobres, né, a gente encontra muito, mas nos países ricos, onde as políticas públicas, por causa dos governos liberais, não dão conta de fazer a distribuição da renda e proporcionar melhores oportunidades para as pessoas. Eu acho que isso acaba sendo, então, um problema universal, né? Um problema que a gente precisa
não está restrito a algumas áreas, apesar de que em algumas delas a gente vai encontrar um maior número. Eu acho que a gente devia primeiro buscar uma transformação assim mais pessoal, né? A gente tentar buscar dentro da gente mesma uma postura assim mais solidária com todas as pessoas, né? Tentar não nos deixar levar pela primeira impressão que a gente tem a respeito das pessoas e a respeito das situações. Assim, a gente procurar nos desarmar mais, né, em relação àquilo que é diferente, em relação a nós mesmos, porque assim o desconhecido e o diferente ele costumam assim, em muitos casos suscitar aquilo que é o pior em nós, né? A discriminação, a indiferença, o medo, a ansiedade. Então eu acho que a gente deveria ter mais em mente essa coisa de que nós somos na verdade todos irmãos mesmo, e que valores assim como solidariedade, fraternidade, amor, respeito, podem parecer meio ultrapassados, mas que na verdade não, assim, acho que é isso que causa de verdade as transformações sociais e pessoais que a gente precisa. Bom, eu gostaria de sugerir para as pessoas que elas se lembrassem dos momentos em que tentassem assim reviver na sua cabeça os momentos em que elas se depararam com uma situação parecida, em que elas viram um menino de rua, uma menina de rua ou alguém, um mendigo, né? E que elas pudessem assim pensar quais foram os sentimentos que elas experimentaram naquele momento e quais eram as informações que elas tinham a respeito daquelas pessoas que justificassem aqueles sentimentos, por exemplo. Porque às vezes muitas das informações que a gente tem a respeito daqueles assuntos, a gente recebe geralmente da mídia, né? E a mídia nunca promove exatamente uma reflexão que nos torne melhores. Geralmente são noticiários assim que parece que nos incutem cada vez mais medo e mais ansiedade, né? Então, eu acho que é isso assim, partir desse ponto de partida, né? Quando foi que eu vi uma criança nessa situação, o que eu senti e de onde vieram as informações que me provocaram aquele tipo de sensações. E acho que talvez descobrindo assim a fonte dessas coisas, talvez as pessoas possam agir diferente, né? Ser mais solidárias e amigas.